Olá, gente. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu estou aqui para estar comentando com você mais um capítulo do livro de Jó. Nós estamos hoje no capítulo 4 e nós sabemos que o capítulo 3 encerra com o Jó. No capítulo 3 ele amaldiçoa o seu nascimento. Vou olhar aqui em outra tradução se tem lá. Mas muitas coisas a gente não entende. Aqui eu vejo que o Jó, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Muitas vezes também a gente não entende, gente. Mas aí, quantas vezes a gente faz essas coisas também, né? E depois, no fim, eu creio, vamos ver como é que vai ser esse final aí. Eu quero ver só como aqui nessa outra Bíblia, como que está aqui. É, Comentando aqui na Bíblia do Adolescente, se tem a mesma tradução, né? Vamos ver aqui, Jó, Esdras, Jó. Deixa eu ver o que Jó faz aqui. Aqui na tradução do livro do adolescente, no capítulo 3 está falando a queixa de Jó. Jó se queixou. Então, questionou. Nós temos direito de questionar. Gente, nem tudo nós entendemos. Nem tudo. Né? Nós não podemos falar contra Deus. Mas existem coisas que nós não entendemos. E aqui, gente, ele falou assim, olha, ele falou assim, seria bom que eu não nascesse e tudo. Quantas vezes a gente fala isso, né? Não vamos apenas ler e sem julgar, né? Só aqui para falar com vocês, ó. O primeiro discurso de Jó aos seus amigos é um lamento expressado expressando a tristeza de Jó com a sua vida, expressando a tristeza de Jó com a sua vida. E ele termina, né, falando, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já vem a grande perturbação. Era um lamento, uma queixa. E aqui ele repreende Jó. Nós também, quando nós lemos o capítulo 3, talvez você sentiu vontade de repreender Jó. Assim, oh, Jó, você devia ser agradecido, tá lamentando o seu dia, desejando a morte, né? Mas aqui ele repreende Jó, o amigo de Jó. Ele fala assim, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, se intentar alguém falar-te e enfadar-te, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes que tens fortificado. Mas agora chegando a tua vez, tu estás enfadado? Você já animou tanta gente e agora está cansado, está enfadado? Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo, eles cegam. Então, aqueles que semeiam o mal colhem maldade. E cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz. E os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa. E os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e meus ouvidos percebem o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar, estremecer os ossos, né? Fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhes discerni a aparência. Um vulto estava diante de meus olhos. Houve silêncio e ouvia uma voz. Seria porventura um mortal justo diante de Deus?
Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeição. Quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da espada, morrem e não atingem a sabedoria. Aqui nesse capítulo 4 de Jó, eu vou estar aqui lendo também aqui, ó. A primeira vez ele fala, Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente, Jó. Jó ensinou muita gente e deu força para muitas pessoas. Mas na hora de passar pela prova, né? Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras animavam a ficar de pé. Mas agora chegou a sua vez de sofrer. Como é que pode perder a paciência e a coragem? Não perca. O seu temor a Deus não lhe dá confiança. Assim sua vida correta não enche de esperança. Você lembra de alguma pessoa inocente que tinha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos da maldade, os que semeiam, né, os que semeiam maldade e plantam sementes de desgraças, né, só colhem maldade e desgraça. Eles rugem como leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como os leões que não podem caçar, eles morrem de fome. Quando o leão perde o dente, ele morre de fome, né? Porque não pode caçar. Assim, alguém pode ser correto diante de Deus? Isso são as palavras de Elifaz, né? Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei arrepiado. Alguém está ali. Olhei bem, mas não pude ver sua forma. Houve silêncio e depois houve uma voz que me disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos de Deus? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeito. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos? O que são feitos de barro, que foram criados do pó, que podem ser esmagados como uma traça, podem estar vivos de manhã, mas à tarde morrerem para sempre? E ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado sabedoria. E aqui, gente, ele falou com Jó, porque no capítulo 3, Jó, ele se queixou, né? E aqui, um dos seus melhores amigos estava atravessando um mau momento em casa, ele sempre ajudava, ele sempre aconselhava, mas agora ele estava se sentindo desfalecido, também com tanta perca, né? Então, Jó, ele era um dos homens mais ricos da Bíblia, e ele perdeu tudo o que tinha. E aqui o Elifaz, ele fala, né? Ele fala: Jó, será que se eu falar com você, você vai ficar ofendido? Será que se alguém falar alguma coisa com você, você vai se ofender? Aí, amanhã nós vamos ler o capítulo 5, em nome de Jesus. Todo mundo tem direito de se queixar, mas blasfemar não. Tem muita coisa que nós entendemos na palavra de Deus que nós não entendemos, mas no momento certo o Senhor nos dá entendimento. Este é o capítulo 4 de Jó.